Na última aula eu falei sobre, como eu disse, é difícil falar de campo, de força, seguindo a ordem do livro de vocês, falar de força sem falar de campo. Falar de força sem falar de campo é a mesma coisa que tentar falar de força-peso sem falar da aceleração da gravidade, tá? Então eu estou falando dos dois assuntos, tá? Quando eu vou desenhar força, eu também desenho campo, tá? Então eu estou falando um pouco do próximo capítulo também, beleza? Na parte de transformações gasosas, opa, nada a ver, né? Eu falei um pouco sobre o capítulo do volume 2, tá? Então, de certa forma, a gente não está 100% no capítulo, no livro um, tá? Eu já adiantei alguma coisinha lá do livro 2, beleza? E eu fiquei de falar sobre essa figurazinha aqui, ó. Só que, é, então na última aula, eu coloquei situações como essa daqui, ó. Coloquei uma carga no meio do nada aqui e ela gerou um campo em volta dela. Opa, esse é o capítulo 2 da frente C. Mas como que eu falo de força sem falar de campo? Aí eu estudei o campo em volta dela. O campo dela é essa setinha que você está vendo aí em volta, né? E essa bolinha amarela aqui era um sensor de campo, né? Como se fosse um sensor de campo. E aí, se eu tô aqui, ó, uma quadrinhos maiores aqui, ó, como se fosse um papel milimetrado aqui no fundo. Quadros maiores eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos pegar um número par. Seis, ok? Aí falei da relação desse campo, que é essa setinha que você quase não está vendo aqui, com algumas grandezas aqui, como por exemplo, quanto ao valor da carga, porque é essa carga aqui que está gerando toda essa deformação em volta dela. Isso que eu chamo de campo. Tá, mas o que é isso, Carlos? Isso significa que quando eu colocar uma outra carga aqui em volta dessa daqui, ela vai atuar fazendo força, que é esse capítulo um da frente C. Beleza. E esse campo depende do que? Expliquei lá atrás que depende da carga que está gerando. Então, se eu aumentar a carga, que é colocar outra em cima, eu aumentei o campo em volta. Olha só. Aí, outra coisa lá, já deu para ver que o sensor aumentou um pouquinho lá. Então, se eu triplicar a carga, esse sensor vai aumentar lá também. O campo fica mais intenso aqui em volta, certo? Então, eu vi que depende da carga, beleza? Então, tá lá. E depende da distância, tá no 6. Se eu pular para metade, dá até para ver o campo aqui, ó. Um, dois, três, né? Beleza, aqui, ó. Ele tá pequenininho mesmo, ele tá um quadrinho do. Forçando a barra aqui, ele tá mais ou menos pouco mais do que pouca coisa a mais do que um quadrinho pequeno. Então, se eu reduzir a distância à metade, ele vai ficar quatro vezes maior. E realmente está um, dois, três, quatro, passando um pouquinho de cinco, né? Porque lá estava passando um pouquinho de um. Então, o campo, se eu dividir a distância pela metade, o campo quadruplica. O mesmo acontece para a força, beleza? Beleza. Força surge quando eu coloco alguém em volta, né? Alguém, se for alguém de carga contrária, né? Eu analisei lá, ou tanto faz se for alguém carga de mesma carga, né? A alteração em volta aqui é diferente, ó, né? O campo aqui no meio, ó, tende a ser o quê? Zero. Ele zera. Se as cargas são idênticas, ele zera, porque olha os vetores contrários aqui, ó. Agora, se eu colocar cargas de mesmo sinal, isso não acontece. Pelo contrário, o campo aqui no meio é máximo, porque eles têm a mesma direção e sentido, ó. Então, eu coloquei isso também. O campo deformou, já tinha uma deformação aqui em volta, né? Mas aí juntou é, 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 o fato da carga positiva, o campo sair, e o fato da carga negativa ser o contrário, então elas se complementam. Por isso que o campo é reforçado no meio delas aqui, ó, tá? Aí se eu colocasse duas cargas negativas, mesma coisa de duas positivas, ó, o campo no meio tende a zerar, né? Porque elas são idênticas, então no meio vai zerar, porque os vetores são contrários, elas têm o mesmo objetivo. Elas querem que o campo apontem para elas, né? Então é difícil você
ter um campo aqui no meio, você não vai ter, beleza? Então eu fiz isso lá na prática. Agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver a configuração. Eu tenho as duas de cima positivas, as duas de baixo negativo. Então, vou colocar duas aqui em cima positiva, duas aqui embaixo negativa, tá certo? Para ver o que acontece, né? Bem, campo aqui no meio, C zero não vai ser, porque eu já estou vendo que tem campo, perdão, estou vendo que tem campo na mesma direção e sentido aqui, né? Então campo aqui no meio, C zero é difícil. Então aqui eu vou analisar tanto campo quanto força, tá? Estou fazendo isso para os dois no intuito de ninguém confundir aí, beleza? Então essa configuração que eu vou fazer, ó. O campo é bem grande aqui no meio, porque juntou ó, cargas de sinais opostos. Então o campo é o maior possível aqui no meio. Então vamos lá. Eu vou escolher uma carga como referência, tá? Eu vou pegar, por exemplo, sei lá, carga um, carga 2, 3. Eu vou pegar qualquer uma aqui como referência, tá? Vou pegar a última aqui como referência, tá certo? E eu quero saber qual que é a força que atua nela e qual que é o campo que atua nela. Aí eu falei na última aula o seguinte, que que eu queria que vocês pensassem o seguinte, vai ajudar demais já para os dois capítulos. Se existe um campo que a gente desenha só um, tá? Só uma coisa, por exemplo, eu desenho só o campo e vou deduzir para que lado que está a força, para não ter que desenhar os dois. Então imagine que existe um campo aqui, ó, da esquerda para a direita, por exemplo. Se, né, eu podia ter colocado esse negócio maior, com miséria de campo. Então se eu colocar um campo aqui, da esquerda para a direita, nessa região aqui, ó, apontando com a mesma direção e sentido que eu coloquei aqui, o que vai acontecer? Beleza. Aí eu venho e coloco aqui, por exemplo, uma carga positiva, lembrando que isso é importante. Põe uma cargazinha positiva, uma cargazinha de prova. Quem gerou esse campo? Eu não sei. Não sei quem gerou esse campo. Tem umas possibilidades aí. Então aqui eu ponho outra carga, negativa. Como assim? Ah, você pode pensar. Eu vou fazer do jeito mais fácil. Você pode pensar, como o campo está apontando aqui para a direita, você pode pensar que é como se aqui tivesse cargas Qzão, né? Como se aqui tivesse cargas positivas, né? Que aí o campo iria apontar para elas. Pode ser? Pode. Mas no caso seria uma placa, né? Cheia de carga positiva. Tá certo? Que uma só vai ficar deformada assim, ó. Tá? Então se fosse uma plaquinha com as carguinhas lá positivas, aí o campo ia ficar organizadinho assim, ó. Beleza? Tá. Poderia, o cara, tá, e se eu pensar diferente? Não, não são cargas positivas aqui na frente. Eu estou imaginando que são cargas aqui atrás, só que em vez de positivas, negativas como campo. Falei bobagem, né? Aí tá todo mundo dormindo aí, inclusive eu, né? Aí colou, né? Bem, para ser uma placa aqui na frente, com o campo apontando para ela, as cargas têm que ser o quê? Negativas, perdão, tá? Negativas, falei bobagem, tá todo mundo dormindo. Aqui as cargas negativas, acabei de falar aqui que o campo aponta para elas. É a positiva que é o contrário. Então, para imaginar que existe uma carga, uma placa aqui na frente com cargas, deveriam ser negativas. Beleza? Tá. Ah, não, cara. Do lado de cá, como é que seria? Seria apontando para a placa também, para a plaquinha também. Apontando para a carga negativa. Beleza? Poderia pensar que esse campo foi gerado por essa placa? Poderia, tá? Poderia pensar que, em vez dessa placa estar aqui na frente, poderia ser uma placa aqui atrás? Opa, poderia. Se fosse uma placa aqui atrás, qual seria a carga? Contrária da frente. Para estar saindo dela, né? Tem que ser positivo. Tem que ser positivo. Muito bem.
Tem que ser positivo. Então poderia, poderia, tá? Então você imagina do jeito que você achar mais fácil aí qual é a origem desse campo. A questão é que o campo está passando aí da esquerda para a direita, tá? Só isso. Agora o que gerou o campo eu não sei. Tem que ser uma coisa organizada, uma plaquinha, né? Então tá aí. Aí essas cargas que estão aqui no meio vão sofrer força para onde? Bem, se você imaginar, né? Se você imaginar que foi criado por uma placa positiva aqui atrás, só respirar um pouquinho aqui. Que você ia imaginar? Bem mais fácil, né? Carga positiva, Qzinho aqui, que é uma carga de prova. Não esqueça que o Qzinho é uma carga de prova, é uma carga de teste que a gente fala. Ela tá ali só para poder testar para que lado que a força é, ou carga de teste ou carga de prova. E o Qzão é quem gera de fato o campo, tá? Aí pensa o seguinte, por que, só para a gente ir familiarizando, né? O campo, ele depende do meio material, depende de quem gerou e depende da distância. E acostumando com as fórmulas aí, beleza? Então o Qzão ele é a carga de referência. Então se eu colocar aqui a carga, vou pegar o 4 aqui como referência, tá? Então vou considerar que esse aqui é o Qzão, né? Essa daqui é que essa carga aqui é Qzão também e essa daqui é Qzão também. E essa última, ela vai ser meu Qzinho, minha carga de prova. Então tem a ver com a quantidade de carga que tem? Não. Tem a ver com o tamanho? Não. Tem a ver com o fato de você ter escolhido ela para ser sua prova, sua referência. Tá certo? Quem vai sofrer a interação do campo e, consequentemente, da força. Beleza? Então eu não estou falando que existe uma placa positiva aqui não, tá? Poderia ter. Aí você sabe que essa primeira carga de prova seria repelida e essa segunda carga de prova seria atraída, ok? Beleza. Eu vou usar aquele macete que eu tinha falado antes, tá? Força. Eu copiei essa ideia da força-peso. Por isso que eu falei assim, gente, como que eu falo da força-peso, que seria, né, o nosso capítulo um, sem falar da aceleração da gravidade, que é nosso campo gravitacional, que seria o capítulo 2. Traduzindo, como que eu falo de força sem falar de campo? Como que eu vou falar? Como que existe força se antes sem G, sem campo, né? Então, essa ideia, por isso que eu estou conduzindo os dois conteúdos aí. Então, essa força elétrica, ela é uma carga de prova vezes o campo, tá? Outra coisa, aí eu coloquei isso até dessa forma aqui na última aula, que é o seguinte, força. Eu posso fazer isso só para, é um macete, tá? Uma dica. Se a carga é positiva, põe sinalzinho de mais aqui. Aí eu chego à conclusão que os dois vetores têm a mesma direção. Vamos ver se isso é verdade, né? Quando a carga é positiva, força e campo têm a mesma direção. Então vai surgir uma força na mesma direção do campo. Faz sentido? Faz, né? Vai, nessa. Sim. Se eu imaginar que tem uma carga positiva aqui atrás, gerando esse campo de vermelho aqui, realmente iria repelir sim, né? Tá certo, né? Faz sentido sim. E, em contrapartida, o de baixo aqui, ó, seria uma carga negativa, ou seja, mostrando que os vetores são contrários. Então surgiria uma força nessa direção em sentido aqui, ó, contrária ao campo. Então a força seria contrária ao campo. Faz sentido? Faz, se a gente imaginar que aqui fosse uma carga positiva, faz todo sentido, atração. Então essa dicasinha vale muito, tá? Se o cara virar e falar, como é muito comum, né, no livro de vocês, o livro de vocês está com pouco exercício, mas é muito comum. Às vezes cai um campo todo deformado lá. Até, não é nem uniforme bonitinho igual tá ali não.
Aí o cara vai lá e fala, ó, isso aqui é o campo nessa região aí. Aí vai, ó, coloquei uma carga positiva lá, ou negativa, por exemplo. Para que lado que é a força que ela vai sofrer? Bem, como ela é negativa, ela contraria. Então a força, o campo pode deformar, tá? Quem não pode deformar é a força, né? Porque força é um vetor. Campo é também, mas você vê que o campo pode deformar? O campo pode. As linhas podem deformar, tá? As linhas podem deformar. Então deixa eu colocar aqui direito. Então isso aqui seria as linhas de campo, tá? O campo mesmo é tangente a elas. Então a nossa força seria contrária ao campo. Então deixa eu consertar aqui. Aqui seria, vai colocar a linha, vai colocar como se fosse o campo, né? Eu que estou sendo mais chato aqui. Isso aqui seria as linhas de campo. Opa, seria as linhas de campo. As linhas de campo. Qual que é a diferença agora, Carlos? Bem, se eu coloco uma linha torta assim, ó. Não, vamos fazer direito, né? Se eu faço uma linha torta assim, ó, até meio circular, a linha eu posso fazer. Agora o campo é sempre tangencial a essa linha, porque o campo é um vetor. A linha é só para orientar, para você saber qual que é o sentido do campo. Olha, vai acompanhando a direção e o sentido da linha. Tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Então ela vai sempre acompanhando, tangente à linha. Quando o campo é paralelo, coincide, né? Mas quando você olha aqui para uma carga, ó, você vê que o campo mesmo é retinho, ó. Isso aqui é o campo. Mas e as linhas de força, como é que elas funcionam? Elas saem do positivo e vai para o negativo. Sai do negativo, perdão, sai do positivo e vai para o negativo. Sai do positivo e vai para o negativo. Todas elas são assim, beleza? Aí esses vetorzinhos retinhos que vocês estão vendo aqui bonitinho, que é vetor mesmo, esse aqui é o campo. Se pedir para representar as linhas, aí as linhas Dá pra podem ver bem ser, as linhas naqueles mais longe, né? Que tem uma curva mesmo. elas podem fazer essa curva aqui, porque são só linhas de referência de campo. O campo mesmo é sempre a setinha, tá? Como eu mostrei aqui, ó. Beleza? Então vamos lá para calcular o campo resultante ou a força resultante no 4. Eu dei essa volta toda aqui para falar o seguinte: eu vou fazer um ou outro, tá? Eu vou fazer o de força, que é mais fácil, né? Eu vou fazer o de campo, né, que é o mais difícil, minha obrigação é fazer o mais difícil aqui. Aí você vai ver como é que vai ficar a questão da força. Quando eu terminar e desenhar campo, eu sei que campo é o próximo capítulo, então a teoria já está adiantada. Quando eu estou falando de campo, é, a força é sempre contrária se for negativa e a favor se for positiva. Beleza? Bem, então vou falar de campo. Essa carga aqui é positiva, então e ela vai atuar onde? Ela vai atuar aqui, ó. Precisa ter carga aqui? Não. Não, porque eu estou começando a falar do campo que a um está gerando. O campo que a um está gerando depende só dela. Só da carga um. Tá certo? Então, a carga um vai fazer um campo aqui, ó, saindo dela. Lembra? Todas. Saindo dela. Positiva saindo. Então ela vai fazer um campo aqui saindo. Então vai sair um campo aqui saindo, que é o campo gerado pela carga um. Mas por que que você tá na negativa? Você tá no Eu peguei ela 4? como referência. Ah, tá. Ela vai ser como se fosse minha carguinha de prova. Ela foi escolhida para sofrer a ação da força. Ela é minha carga de teste. Como se fosse uma carga de teste. Aí eu vou fazer um sobre a 4. E agora a 2 também sobre a 4. Então a 2 também faz um campo aqui, ó, saindo. Só que a 2, olha só, se isso aqui é um quadrado, vamos considerar que seja, né? Aqui é lado L, né, a distância de um lá.
E de 3 lá, também é L. Agora, 2 é que está mais distante, porque ela está na diagonal aqui, ó. Ela está na diagonal. Então, ela que está mais distante. Então, é ela que faz o campo menor. E um campo saindo. Ah, mas a 4 não faz campo, não. Faz, mas eu estou ignorando ela, porque ela que é a carga de prova. Tá? Ela é uma carga como as outras, ela também é capaz de fazer um campo em volta dela. Mas eu peguei ela para referência. Então, esse campo que eu acabei de desenhar aqui é o campo gerado pela carga 2. É o menor deles, tá? É o menor deles. Então tá aí. Daí o campo gerado pela 3 seria atraído, né? Tipo, não. Seria, É, apontando para ela, né? Então deixa eu isso. deixar isso aqui mesmo. Muito bem. E a 3 seria apontando, como ela é negativa, vai fazer um campo apontando para ela. Então ela vai fazer um campo de mesmo tamanho dessa daqui, ó. Essa seria mais forte, né? Esse aqui é um pouquinho. Se eu for considerar que é um quadrado, ela está à mesma distância de um em relação a 4, está à mesma distância de 3 em Ah, tá. relação a 4, né? Então aqui seria o campo da carga 3, exercido pela carga 3. Beleza? Bem, e essa daqui que ficou um campo para fora aqui, né? Bem, como que eu faço para calcular a força resultante, o campo resultante aqui, ó? Tá, deixa eu tentar melhorar isso aqui um pouquinho. Então esse aqui é o campo e esse aqui é o campo gerado pela 3. Como que eu faço para calcular o campo resultante? Bem, essas duas aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus certinho, essas duas aqui, ó. Então essas duas seria, elas apresentariam um campo, se eu for fazer a parte, né, o campo, esse campo um aqui, ó, se eu somar ele com 3, tá mais fácil de somar eles. Daria um campo resultante para onde? Porque essa daqui eu não consigo cancelá-la com ninguém, né? Ela não está na direção de ninguém. Agora essas duas aqui são perpendiculares entre si. Então se eu somar as duas, vai dar um campo resultante para cá, ó. Então é esse campo que eu estou desenhando aqui agora seria o campo resultante somando o campo um com o campo 3. Ainda não é o campo total. Então você esquece agora essa daqui, que eu somei ela com essa daqui. Sobrou essa daqui na diagonal com essa outra aqui, ó. Beleza? Como que eu faço para somar essas duas aqui? Estão acompanhando aí que vai embolar agora. Eu tenho que somar esses dois Sim. vetores aqui, ó. Para somar esses dois vetores, né? Faço uma retinha paralela maiorzão deles aqui, faço uma outra paralela aqui, então vai ficar um campo resultante mais ou menos aqui, ó. Esse é o resultante mesmo, né? Que esse eu acabei de somar todo mundo. Esse seria o campo, né? Meio torto aqui, mas tudo bem. Esse campo aqui é pequeno, então Ô, a força Carlos, maior tem que ser pro lado da força da. O campo maior tem que ser pro lado dos campos maiores. Oi. mas você não deve analisar, tipo, o campo resultante dessa laranjinha com a verde, não? Do 2 com um. Pois é, existe. Existe sim, existe na verdade. Todo mundo está interagindo com todo mundo aqui, ó, né? Tá todo mundo, por exemplo, essa carga negativa, ela está gerando campo em volta dela todo. Todas elas estão, né? Aqui também. Só que eu escolhi essa daqui para ser minha carga de prova, minha carga de teste, meu referencial. Inclusive, se lá tivesse um ponto, um único ponto, né? Ou seja, nenhuma carga, eu não mudaria nada no meu raciocínio, até agora, né? Eu só não ia discutir sobre força, porque não teria nada lá. E como tem uma carga negativa, eu posso falar de força, certo? Existe campo entre um e 2, 2 e 3, 3 e um e 2 e 3, ou seja, claro, tem uma análise combinatória aqui, né? Tem, tem sim. Só que eu tô pegando
A4 para referência, certo? Então eu estou olhando só os campos que um 2 e 3 exercem em 4, beleza? E eu não sei se você pensou isso, Vitória, mas por exemplo, existe um campo de um com 2? Existe, beleza. Mas que não, um não consegue influenciar o outro, ou seja, o campo de um não diminui o campo de dois. Não existe essa interação. Você tem que escolher um ponto aqui como referência para você ver como que são os campos resultantes lá naquele ponto de referência. Tá certo? O fato dessa carga que está aqui do lado, ela não está impedindo que o verdinho venha aqui e faça esse campo, não. Só que vocês viram que eu peguei o verde e o vermelho, a carga um e a carga 3 e somei o campo das duas. Aí deu um campo maior ainda, apontando aqui meio na diagonal. Porque elas são iguais, né? A distâncias iguais. Então deu esse campo mais intenso aqui, ó. Certo? Essa outra influenciou menos porque está na diagonal, está mais distante da 4. Mas mesmo assim, ainda deu um vetorzinho aqui para baixo, né? Meio inclinado aqui, porque acabou que ela contribuiu um pouquinho, porque ela também está apontando para baixo igual a de preto, né? Então continuou apontando para baixo um pouquinho maior, ela só ajudou a desviar um pouquinho. Melhorou um pouquinho aí, Vitória? Melhorou, Carlos. Existe Obrigada. o campo que você está mencionando, tá? Existe sim, como existe outros também, outras interações aqui. Eu só estou desprezando elas, para considerar só a que atua aqui, ó. Certo? Bem, e então esse de amarelo seria o campo resultante. E qual seria a força resultante, cara? Tá, eu não vou fazer nada mais difícil que isso aqui não, tá, gente? Isso aqui eu já cheguei no top da dificuldade dos exercícios de física aqui de campo e o resto é teoria e questões um pouco mais simples que essas aqui, tá? Tem umas duas ou três dessas aqui no livro de vocês, tá? Então tá. E a força? Qual que seria a força resultante? Eu posso vir para o meu macetezinho aqui, ó. Já que a carga que eu estou analisando é negativa, agora importa. Agora que eu vou falar de força, importa saber o sinal dela. Até então, não importava. Eu tinha que saber os sinais das outras três. Então, quando o assunto é campo, eu não quero saber o sinal, não me importa o sinal da carga de prova. Tá? Não me importa. Beleza? Mas me importa o sinal da carga de prova quando o assunto, deixa eu colocar aqui esse aqui que é meu quezinho, quando o assunto é força. Então a força, quando a carga é negativa, a força é contrária ao campo. Então em vez de ser esse vetorzinho aqui para baixo, ó, vai ser um vetorzinho, a força vai ser para cima, tá? Seria uma força para cima, que é a força resultante. Faz sentido ela ser para cima? Bem, vocês acham que Se faz? olhar o 4 sim. Agora se olhar o um não, né? É porque tem duas cargas para cima positiva. Então, né? Ou seja, a força que está para cima é maior. Está puxando ela para cima é maior. Só tem uma tentando repelir ela, né? Que é essa daqui do lado, que é a 3. Então, na verdade, você tem duas forças, duas cargas aqui em cima puxando ela para cima, né? Essa daqui puxando com mais intensidade, a um, né? Porque está mais próxima. A 2, lembra que ela está na diagonal? Então a força que a um faz aqui sobre a 4 é maior do que a 2 faz em 4. E essa daqui repele. Então era natural eu esperar que essa força fosse mais para cá, ó, porque essa daqui está repelindo. Então saiu resultante meio que nesse quadrante aqui, ó, né? Porque as duas estão atraindo, só que essa manda mais, a um, porque está mais próxima. Essa daqui manda bastante também, porque ela está próxima, com a mesma distância da um, só que está repelindo, né? E essa daqui está atraindo, só que com a força menor, a menor delas. Então, daria uma resultante para cima. Beleza? Tranquilos? Agora, eu tenho como calcular também é, essa força resultante. Se eu for calcular ou demonstrar,
força, pensando, né? Isso aqui é a 1, isso aqui é a 2, a 3 e a 4. A 4 sendo a minha carguinha de prova e todas as outras sendo minha cargazinha, não é? Minha carga de prova, minha carga de referência. Então tem esse Qzão aqui e tem esse aqui. Agora eu quero saber a força aqui. Mesma coisa, eu acho que é até mais fácil saber a força. Por exemplo, se você pegar a carga 1, vai fazer uma força de atração. Então ela puxaria para cima. Força que a 1 exerce na 4. Vou pegar a outra aqui, só porque ela está na mesma distância, vou pular 2 aqui, ela faria uma força de mesmo tamanho que essa daqui. A força que 3 faria em 4, mesmo tamanho da 1. Prontos, como já dá para fazer uma força resultante aqui, ó. E essa 2 aqui que eu pulei, ela vai fazer uma força também de atração, só que é a menor delas, tá certo? É a menor delas, que seria uma força de atração, que é o que a 2 faz na 4. Só que é uma força bem menorzinha, que a distância é maior. Pronto. Se eu somar essas duas, vai dar uma força resultante para cima. Vai dar uma força resultante aqui para cima. Aí sobraram essas outras duas aqui. Se eu somar essas outras duas, né, mesma coisa. Se eu somar a de laranja, que agora é que sobrou, né? Esquece essas duas aqui, ó. A de laranja com essa de preto aqui, vai dar aquela que eu tinha falado antes, ó. Vai dar uma na diagonal mais ou menos aqui, ó. Torta não, né? Então vai dar uma força resultante mais ou menos por aqui, ó. Como eu havia previsto antes, né? Saiu mais ou menos aqui. Não saiu a mesma escalinha, né? Mas saiu aqui, ó. Nesse quadrante aqui, ó. Então saiu do lado de cá, ó. Contrário ao campo que saiu para baixo, ó. O campo é contrário quando a carga é a única hora que eu olho o sinal da carga é quando eu quero falar sobre força. Então, o sinal da carga de prova, do Qzinho, só é importante quando o assunto é força. Por quê? É a única fórmula. Opa! É a única fórmula, mas tá dando para ver, né? É a única fórmula que depende das duas cargas, do Qzão e módulo, né? Do Qzinho. É a única que depende das duas cargas. Todas as outras fórmulas não dependem das duas cargas. Campo só depende do que? Do meio, que é o K, todo mundo depende, do Qzão, de quem gerou, e da distância. Tá? Então, o Qzão exerce campo, independente se existe mais alguma coisa ou não. Para desenhar esse vetor de campo resultante aqui, ó, nem precisava existir Qzinho. Qzinho poderia nem existir. Ou ser uma esferazinha que nem tem carga, neutra, né? Que não mudaria nada na nossa vida. Beleza? Para desenhar campo. Agora, obviamente que para desenhar força é impossível não existir quem vai sofrer a influência do campo, quem vai sofrer a força, né? Então é o Qzão atuando sobre o Qzinho aí. Beleza? Então isso aí é o que tem de mais complicado que eu vou fazer aí ao longo das aulas, vai ser exercício desse tipo aqui. Tá certo? O resto é tudo teoria. Aí campo eu ainda vou falar um pouco mais de campo, tá? Posso até começar aqui a falar qual que vai ser o assunto, porque campo pode ser não uniforme, exemplo. Opa. Exemplo do campo não uniforme. É esse campo aqui, ó. Você está vendo aí, ó, campo gerado por uma carga só. Ou por poucas, né? Isso é campo não uniforme. Por que não uniforme? Ó, porque ele é mais intenso, tá? Eu sei que o tempo já está acabando, então
eu vou introduzir no próximo assunto e próxima aula eu resolvo mais exercícios, tá? Não sei se a próxima aula é hoje, acho que não, né? Então, em volta do. É 11 horas. Ah, tá, então é hoje. Aí eu resolvo alguns exercícios. Então, em volta da carga aqui, ó, o campo está variando. Você percebe aqui, ó, à medida que vai diminuindo aqui a cor, né, a intensidade, ele está representando assim. E se eu botar um sensor aqui, ó, mostra que o campo é maior, bem maior, próximo, e à medida que eu vou afastando, né, esse campo vai diminuindo. Né? Tem tudo a ver lá com a fórmulazinha, a relação matemática lá, que fala sobre isso. Certo? Agora, se eu fizesse um campo uniforme, como é que você faz um campo uniforme? Você tinha que distribuir as cargas tudo bonitinho aqui, talvez, quer ver? Colocar as cargas tudo bonitinho aqui, ó. Ele vai tendendo a ficar uniforme, ó. Eu vou fazer isso depois com calma, ele vai tendendo a ficar uniforme, vai se organizando melhor, como fosse uma placa cheia de carga positiva. Só que aí eu tenho, aqui não é uniforme ainda, né? Olha só, não é uniforme. Então eu teria que criar um lugar onde ele fosse uniforme, entre duas placas, como se fossem duas fileiras aqui, né? Duas placas, uma positiva e outra negativa. Aí eu falo nas próximas aulas, né? Mas aqui no meio, né? Colocando, vou colocar as cargazinhas tudo bonitinha na orientação certa. Aqui no meio, o campo seria uniforme. Em qualquer lugar que você fosse aqui, ó, ele teria o mesmo tamanho. Difícil é enxergar ele, né? Tá grande demais. Aí eu vou mostrar, desenhar ele mais para cá, ó. Aí aqui no meio, enquanto eu estivesse aqui no meio, o campo ia ser uniforme. À medida que eu vou separando, aí, ó, que eu vou afastando, não. Mas aqui no meio ele seria uniforme. Você vê que as setinhas estão tentando ficar retas aqui, ó, paralelas aqui no meio, né? E do lado de fora elas não ficam. Então o campo é variável. Beleza? Tranquilos? Abração para vocês Beleza, aí, eu Carlos. excedi um pouquinho. Então, próxima aula eu faço com mais cuidado isso aí, tá? Mas já deu para ver um pouquinho aqui, né? Próxima aula ainda hoje eu encerro isso aí. Beleza? Até lá, galera.